coisa que realmente chamou bem a atenção, ou você conseguiu colocar alguma coisa em prática? Me fala como é que está sendo essa sua experiência aí. Eu já estou colocando algumas coisas em prática. Por exemplo, a questão dos valores, aqueles valores que você fala que a gente tem que fazer. Por exemplo, eu já comecei a pesar tudo que eu estou usando. Show de bola. Isso. Então, tipo, eu peso do shampoo até o alisante que eu vou usar, até o relaxamento que eu vou usar. E aí eu vou anotando aquilo ali, tudo que eu gastei na cliente. E antes de eu dar o valor dela, enquanto ela está lá pausando em alguma coisa, aí eu fui lá, acrescentei os outros valores, somei para depois eu fazer o valor dela no final. Então, hoje eu já fiz exatamente assim. E eu vi uma grande diferença. E aí eu pude ver, por exemplo, quanto sobrou, no caso, para a empresa hoje, que sobrou 40%, entendeu? Sensacional. Eu consegui fazer. E aí, nesse instante, eu estava aqui discutindo com meu esposo, porque ele abriu, olha, o curso, estava olhando, e aí surgiu uma dúvida. Por exemplo, eu tenho 2 salas, uma sala de micropigmentação e uma sala que eu faço cabelo. A sala de micropigmentação eu utilizo menos, porque micropigmentação é um serviço mais caro, nem todos os dias tem. A sala de cabelo eu utilizo muito mais. E aí, o que acontece? Essa sala de micropigmentação, ela vai ser uma sala produtiva, ativa ou produtiva inativa? Tá, eu vou te dizer de uma maneira bem simples, tá? É você que trabalha nas 2 salas? Eu que trabalho nas 2 salas por enquanto, porque só a partir de abril que eu vou trazer alguém, que vai ser quando eu vou para uma casa maior, né? Um espaço maior. Produtiva e inativa, porque o que acontece? Na hora que você está em uma sala, você não pode estar na outra. Ah. Entendeu? Eu achava que mesmo por eu não utilizar ela todos os dias, mas o dia que eu utilizo, ela de uma certa forma gera dinheiro. Então eu achava assim que ela teria que se pagar nos outros dias que ela não está funcionando, não é isso? Se você conseguir fazer uma movimentação financeira, vamos lá. Você tem uma sala de 9 metros quadrados, vamos imaginar que seja isso, tá? Um número hipotético. Vamos imaginar que essa sala seja 9 metros quadrados. Se ela te custa, depois você faz seu cálculo de custo operacional, R$ 1.000, né? Trabalhando nela uma vez por semana, você faz esses R$ 1.000, teoricamente poderíamos chamá-la de metro quadrado produtivo ativo. Mas veja bem, se você, ao invés de ser o operador que vai atuar nessa sala, você fosse contratar alguém, essa sala deveria fazer 2.000, porque você vai ter que pagar o operador, né? Isso num cálculo de meio a meio, 50%, que normalmente uma micropigmentadora ela fica com 70%, tá? Mas vamos também hipoteticamente falar que é 50-50. Nesse caso, a tua empresa, ela não iria estar ganhando nada se ela estivesse faturando 2.000. Então, por isso que eu não gosto de olhar para essa sala como metro quadrado produtivo ativo. O que você pode fazer enquanto você não disponibiliza essa sala ou vai para o espaço maior, vamos colocar assim, você pode transformar essa sala numa sala multiuso. O que significa isso? Você vai trabalhar muito forte a tua agenda para agendar todas as clientes de micropigmentação no mesmo dia, e os demais dias da semana você pode ter profissionais trabalhando dentro dela, ou um outro profissional trabalhando dentro dela, né? Para dividir essa sala com você. Exemplo, eu tenho uma micropigmentação, eu tenho uma extensionista, uma menina que trabalha com extensão de fios, de cílios, né? Você casa a agenda com ela, para não conflitar, não ter 2 clientes agendados para o mesmo dia e horário, entendeu? Então você aumenta a demanda nessa sala. Mas sempre quando você tiver 2 espaços aonde apenas um será o operador, o faturamento que você está fazendo naquela sala, você está deixando de fazer na sua bancada de cabeleireiro ou na tua sala onde você atende cabelo, entendeu? Então, assim, eu não posso olhar como um metro quadrado produtivo ativo, porque naquela hora você está saindo de outro lugar onde você poderia estar produzindo para estar ali,
Então, aquele dinheiro que você está ganhando ali vai servir para cobrir o espaço que está em aberto. Faz sentido isso para você? Faz Entendeu? sentido. Então, assim, Entendi. não, realmente, na hora que você está lá, ela está fazendo dinheiro, mas mesmo assim você está deixando de fazer no lugar onde você está. É como se tivesse 2 carros e É você... como se eu estivesse cobrindo o outro lado com o meu trabalho de cabelo. Exatamente, entendeu? Então, aquele valor que está entrando lá é o que você deixou de ganhar no que você já está considerando como produtivo ativo, né? Então, assim, o que você precisa realmente é de uma pessoa que esteja lá ou na parte do cabelo. Você precisa colocar um cabeleireiro na bancada, na sala de cabelo, ou uma micropigmentadora, uma extensionista, alguém que trabalhe utilizando aquela maca, aquela cadeira que inclina dentro daquela sala, entendeu? E aí também ainda trabalhar, né, para poder gerar demanda para que essa sala ela se pague, né? Por quê? Porque a partir do momento que você sabe quanto ela te custa, você precisa fazer pelo menos o dobro do que ela te custa para pagar o operador. Isso para você ficar no 0 a 0. Se for meio a meio. Se for 70%, ainda mais. Entendeu? Então, se a sala ela te custa, sei lá, R$1.000, você tem que fazer lá 3.000. Porque 2.000 você vai pagar para a pessoa que fez ali, 2.000 e pouco você vai pagar para a pessoa que executou a tarefa, e 1.000 para pagar custo operacional, né? E aí, mesmo assim, a tua empresa não vai estar ganhando nada, vai estar só simplesmente pagando o custo, né, de luz, água, telefone e a mão de obra do operador. Aí você teria que estar fazendo pelo menos 4.000 nessa sala para você poder pagar. E mesmo assim, 4.000, né, a 70%, nós estamos falando de 3 vezes 4, 12. Veja, ficaria 3.800 para o operador, 1.000 de custo operacional e só lhe sobraria 200 de lucro, né? Então, entendendo que se essa sala for R$1.000 de custo operacional, vamos fazer uma conta rápida aqui. Você teria que fazer pelo menos 5.000 nela. 5.000 menos 30%, 3.500 ficaria para o operador, né? A 70%. Ficaria 1.500 para você, para pagar 1.000 da sala, do custo de mantê-la, e ficaria 500 para você, que 500 é 10% de 5.000. É onde, não sei se você chegou a ver a aula 2, eu não gosto desse número. Eu gosto do número 0,3. O que é 0,3? É depois que você paga todo mundo, ficar 30% de margem de lucro para a casa. E aí sim, você começa a ajustar os preços do serviço para poder, então, alcançar esse número. Ou você diminui a margem que você vai pagar para o operador, em vez de dar 70, dá 60. Só que isso implica na situação de, e se o cara não quiser? E se o operador não quiser? E se na sua cidade, culturalmente, ninguém paga menos do que 70? E aí eu não sei se você reparou também lá na aula 2, eu também falo sobre isso, né? Porque quando você vai ver a mão de obra, você tem que considerar a demanda, a tabela de preço e a tua capacidade produtiva. E aí sim, você pode, de repente, pegar uma micropigmentadora que trabalha muito bem, que está trabalhando num local onde ela faz uma micropigmentação por semana. Já no teu espaço, ela vai fazer 4. Então, talvez seja melhor para ela ganhar 50% onde ela vai fazer 4 do que ganhar 70% onde ela só faz 1. Então, tudo isso tem que ser considerado. E você tem que ter isso muito frio dentro da tua cabeça para você ter condição de negociar com a pessoa que você está contratando, entendeu? Que você pode contratar alguém recém-formado também, desde que passe no seu crivo, né? Desde que a pessoa, você olhe e você fala, não, peraí, esse menino trabalha bem para chuchu, né? Então, assim, tudo isso está dentro do planejamento, tá tudo isso no antes. Que aí você minimiza a possibilidade de erro. Imagina, se você pega uma menina recém-formada que trabalha bem para chuchu, você negocia 50% com ela, ou você negocia, você fica com 30% e eu fico com 70%, e eu te dou todo o material, equipamento e tudo, porque tem um monte de gente aí que detém o saber, mas não tem condição de comprar equipamento, de comprar produto. Então, assim, combinado não sai caro. O produto é seu, o equipamento é seu, a sala é tua, nada mais justo do que ela ficar, então,
com um percentual menor, entrando com o saber, com a arte dela. Tá claro? Você até falou uma coisa interessante, que é sobre isso, que eu estava também conversando nesse instante. Duas coisas. Uma delas é essa questão da porcentagem. Por exemplo, se eu trago todos os produtos, o espaço, tudo, porque eu já tenho os produtos que eu trabalho, né? E eu vou querer que as clientes continuem usando os produtos que eu trabalho. E aí o cabeleireiro vem, ele não vai trazer produto, só a mão de obra dele. Ainda assim, eu acho que a porcentagem, por exemplo, de 70% não cabe, teria que ser 30% no caso, não é Não, não? o cabeleireiro não ganha 70%. Você está na Bahia, é isso? É. Aí na Bahia o cabeleireiro ganha 70% do que ele produz? Não, eu acho que aqui é 30% quando a gente dá todos os produtos, quando dá tudo. Eu vou confirmar com uma colega minha, porque ela tem Você tem que fazer funcionário uma com duas pesquisa de colegas mercado, porque minhas. em cada estado da É. federação, em cada município tem uma cultura diferente, tá? Por exemplo, aqui em Curitiba, as manicures, nenhuma trabalha em lugar nenhum ganhando menos do que 70% do que ela produz. Todo o material é dela. O que o salão dá? A Entendi. cirandinha para ela trabalhar. Esmalte, algodão, É isso que eu acetona, também estou na dúvida. ok? Então isso é uma Uhum. coisa. Já em São Paulo, ninguém coloca uma manicure para trabalhar dentro do salão pagando mais do que 50%. E mesmo assim a manicure dá todo o material dela. Esmalte, algodão, acetona, lá, 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 lá. O que a loja dá? A loja dá autoclave, dá o grau cirúrgico e a água destilada. Ponto. Claro, né? As outras coisas que regem ali é biossegurança, que no caso é o teste químico e o teste biológico, né? Que é a obrigação, inclusive, da estrutura promover isso. Então, assim, Opa, Renato já chegou aqui. Então, assim, essa questão da negociação, ela parte de dois pressupostos. Qual é a cultura, né, da sua região? Culturalmente, a minha região, ela paga quanto? E segundo, a conta, considerando demanda, tabela de preço e capacidade produtiva do indivíduo. Por quê? Porque quando você tem... Boa noite, Renatão. Seja bem-vindo. Boa noite, Márcio. Desculpa o atraso. Tranquilo, tamo junto. Então, assim, independente de qualquer coisa, quando você sabe quanto te custa fazer aquilo, você tem propriedade para dizer sim ou não. Por quê? De que adianta você contratar uma pessoa para pagar 70%, 80%, se o que sobra para você não é suficiente para pagar os custos operacionais e dar lucro? Então, de qualquer maneira, você está perdendo. Entende? Quando eu faço aquela divisão de custo operacional, identificando o que é improdutivo, o que é produtivo, e dentro do que é produtivo, identificar o que está ativo e inativo, a situação é realmente fazer com que a pessoa tenha o entendimento de que, se o negócio não estiver dando lucro, é melhor que não tenha, é melhor que não se tenha. E outra. Oi, Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Então, Boa assim, noite. Tá dando para me ouvir? Tá, tô ouvindo todo mundo. Então, assim, o que eu preciso que vocês compreendam de maneira muito fria é o seguinte: se eu tenho, que aí é um segundo passo, né? Se eu tenho um espaço que ele não está improdutivo, ele está produtivo e está ativo, eu também preciso depois saber se aquele metro quadrado produtivo ativo, ele está me dando o máximo que ele pode me dar. Exemplo, eu tenho uma bancada de cabeleireiro, que o cabeleireiro, a demanda é muito pequena, né? E eu tenho uma procura muito grande, aí veja comigo, viaja comigo aqui. Agora a mulherada não está mais fazendo maquiagem. Por quê? Porque está todo mundo de máscara. E com essa situação do uso da máscara, a maquiagem de olhos estourou. A mulherada agora, o que você mais vê é fazendo extensão de cílios, né? Então, a maquiagem em si dos olhos, fazer olhão, vira,
e a extensão de cílio, volume russo, mega volume, serviços que cobram-se 180, 200, 250 reais para se fazer, e depois, mas praticamente o mesmo valor para se fazer manutenções que giram em torno de 15 a 20 dias, né? Começou a se vender muito. Então, se eu tenho uma profissional que tem uma demanda de cliente, aonde ela faz um mega volume a cada 40 minutos. Vamos colocar 1 hora só para facilitar a conta, e a gente já sabe que não é isso, é menos o tempo, tá? 1 hora, ela tem uma capacidade de atender 9 clientes num dia, a R$200, nós estamos falando de R$1.800 por dia. R$1.800 por dia vezes 22 dias dá R$39.600, 40 mil. Para um profissional que vai trabalhar fazendo extensão de cílios. Se o meu cabeleireiro está fazendo 10 mil, ele roda na hora. Eu mando ele embora e coloco a extensionista lá. Por quê? Por que eu vou ter um espaço que pode fazer 40 e disponibilizar ele para alguém que não faz mais do que 10? Então, por isso que eu digo que tem que ser frio. E para você poder tomar decisões, você precisa fazer contas. Entende? Essa conta... Boa noite, senhorita. Tudo bem? Dá tchau ali. Então, assim, isso é uma coisa que precisa realmente ser feita. Por quê? Porque no momento em que você se coloca na posição de gestor, se coloca na posição de alguém que vai pegar o teu dinheiro, investir em algo, investir no teu sonho, né? Você precisa entender qual é a capacidade produtiva daquilo e trabalhar e se esmerar para que essa meta seja alcançada. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido. Até, inclusive, peguei um ponto, não consegui participar da aula anterior, né? Mas você chegou num ponto bem interessante, em que eu, a partir desse curso ali, eu até falei, né? A última participação que eu tive, que já programei uma remodelagem total, 100%. Eu vi teu Instagram, eu vi que você botou roupa lá para vender também, boné, botou umas calças masculinas, não sei o quê. Então, assim, o Renato, ele tem uma barbearia. Para que ele vai botar roupa feminina lá? A menos que ele entenda que o perfil de cliente dele goste de comprar algo para fazer uma surpresa para a namorada, para a noiva, para a esposa. Então, talvez, e aí ele tem que ser muito cirúrgico na escolha do produto, né? Então, vou botar lá um perfume Chunchu, né? Um Carolina Herrera lá. Por quê? Porque, de repente, o cara que vai lá, ele vai querer comprar esse perfume para dar para a mulher dele de presente, coisa e tal. Então, ele vai só ter produto masculino? Não, mas tem que ser inteligente. O que eu vou colocar ali para vender? Se é para mulher. Eu vou induzir o meu cliente. Consegue entender? Exatamente. Então, assim, eu vou te falar como homem. Eu agora, era para mim estar no Rio de Janeiro agora. Na verdade, era para eu estar chegando no Rio de Janeiro agora. Só que aí eu tive que reorganizar minha agenda. O cliente, ele errou alguma coisa lá no agendamento dele. Enfim, eu vou no domingo. Mas falei, puxa, eu preciso comprar uma calça nova para mim. Quando eu vi o Instagram do Renato, eu falei, caraca, eu podia ter comprado com o cara. Eu comprei ontem uma calça nova para mim, porque eu tenho uma calça clara e a minha calça escura ela tá muito ruim. Eu falei, vou comprar uma calça escura. E aí, quando eu vi lá as bermudas rasgadas, eu vi a calça, falei, puxa vida, podia ter comprado. Então, assim, é aquela outra situação também do quê? Apresentar. Quem não é visto não é lembrado, né? Por que eu pensei em comprar a calça com o Renato? Depois que eu vi o anúncio dele, tá certo? Então, assim, isso é uma coisa que ele pode utilizar a rede social para apresentar, ele pode ter um catálogo digital para mostrar num tablet para os clientes dele, porque ele vai mostrar uma imagem de alguém já vestido com a calça e não simplesmente uma arara, que ele precisa também da arara, e aí ele vai precisar de uma cabine para o cara experimentar, entende? Essa cabine já será um metro quadrado improdutivo, mas que dentro da venda, da loja, ele é coberto, entendeu? Então, assim, são situações que quando o gestor ele para poder pensar, ele começa a ter uma decisão mais assertiva, tá certo? Mas conclui aí, Renatão. Então, exatamente. E assim, até o início do curso, né? Para mim,
3 bancadas, 3 barbeiros, sendo eu um dos barbeiros, produzindo bem, até uma estimativa ótima de crescimento, assim, boa. Quando eu optei a venda de vestuário, mais um ponto positivo, mais uma renda. Mas depois que eu fiz o custo do metro quadrado, vamos dizer que eu tenho 2 lojas em uma só. Mas quando eu fiz o cálculo, quando eu realmente vi que eu posso melhorar ainda mais, Sim. Foi de bate pronto. Eu falei, não. É isso aí. Aonde eu posso chegar? 100%. Exatamente. É que as pessoas não param para poder ver isso. O que eu vejo de loja aí que tem tamanho, e que aí, óbvio, né? O tamanho também você tem que conduzir de acordo com a demanda. Porque, veja bem, você tem 3 bancadas de barbeiro, mas dentro da sua loja caberiam 6. Ok, isso é muito bom saber. Mas será que se você colocar 6 e colocar mais 3 barbeiros para trabalhar, você vai ter demanda para que os 6 trabalhem? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. Quando é que você vai contratar o 4º barbeiro? Quando você estiver trabalhando ao ponto de não estar conseguindo mais agendar. O pessoal está agendando, opa, está na hora de contratar outro barbeiro. Entendeu? Exatamente. Então, você também coloca colaboradores, parceiros, de acordo com a sua capacidade de gerar demanda. Então, você bota nego para poder trabalhar, mas tendo a demanda para que esses caras realmente trabalhem. Porque se não ficar um olhando para a cara do outro, você vai só gerar um ambiente ruim de trabalho, as pessoas ficam um olhando para a cara do outro e falar assim, aqui não tem movimento, coisa e tal, vou arrumar outro lugar. E aí fica um falando besteira para o outro, falando mal, sabe? A energia fica muito baixa, a frequência fica muito ruim. E o interessante é que, por exemplo, estamos realmente precisando de mais um barbeiro, principalmente sextas e sábados. Então, assim, e eu já estava me vendo assim a ponto de, poxa vida, vamos procurar outro lugar para alugar, para poder ampliar a loja. Não, vou aproveitar o que eu tenho. Cara, eu vi que não preciso aumentar meu custo para poder aumentar meu rendimento. Sacou a parada? Eu simplesmente... Cara, é só ajustar, incrível, cara. É só ajustar. Incrível. Entendeu? Incrível. Realmente então, assim, incrível. O que acontece? É por isso que eu gosto pra chuchu do meu trabalho, sabe? Porque a gente consegue realmente fazer com que as pessoas vejam as possibilidades. Só que, assim, a minha parte é simplesmente mostrar o caminho. Eu não posso ir lá e caminhar, né? Eu posso até, em dado momento, caminhar junto, mas eu não posso estar presente o tempo todo. A responsabilidade maior é de vocês, de uma vez observado a necessidade, ter uma tomada de decisão. Agir, de fato, né? Porque também não ia adiantar nada. O Renato agora vai olhar para mim e falar assim, pô, realmente, eu fiz a conta lá, não sei o quê, pô, realmente, você tá certo. E aí, Renato, o que você fez? Eu não fiz nada ainda não. Cara, você não sabe como eu fiquei feliz no segundo dia que você falou ali, falou assim, cara, já botei no primeiro dia lá, comecei a estudar, já fiz a reformulação da loja, caramba, não sei o quê, porque é isso que tem que ser feito, cara. De nada adianta. O camarada, ele é motorista de Uber, tá certo? Ele tem o carro, ele tem lá o aplicativo, ele tem gasolina dentro do carro, seguro, ele tem tudo. A única coisa que ele não tem é disposição, sair da cama para poder dirigir o carro. Meu irmão, não vai ganhar dinheiro, pô. Não adianta. Não vai adiantar nada. Aí você vê o outro cara lá que acorda às 5 horas da manhã, porque ele já entendeu que no perímetro onde ele trabalha, muita gente pede carro depois das 6 horas da manhã. Eu já ouvi dizer que para motorista de Uber tem localidade que entre 6 e 7 da manhã, entre 6 e 8 da manhã, é o horário que o camarada tem mais pedido de corrida. Entende? Só que para poder atender essas corridas, o camarada tem que pagar o preço de quê? De acordar 4 horas da manhã, tomar banho, se arrumar, botar um perfume, arrumar a barba, sabe? E estar lá disponível para quando a pessoa pedir, ele poder atender a corrida. Então, assim, esse é o preço que tem que ser pago. E eu fico feliz de ver. A Rosângela também, ela pegou lá e organizou lá a lojinha dela, né? Abre o microfone aí. Sim, organizei. Isso foi no sábado que a gente conversou, né? Tive uns probleminhas e no domingo já arregacei as mangas. O salão tá
pronto, estou aqui fazendo a lista aqui, eu já coloquei várias coisas para agregar valor, né? A gente acabou agora de ajustar os últimos detalhes de tomada, meu marido colocou tomada, agora só faltava ajeitar o lavatório, que eu comprei tudo segunda mão, né? Já estava já guardado, eu comprei desde setembro, estava tudo já guardadinho, organizado. E aí, não tinha, aquilo que eu falei, não tinha as madeiras, eu arrumei umas estantes velhas de mamãe, lavei tudo, o que tinha, né? E ficou mais ou menos... O Érico Rocha, que é um cara aí da internet, influenciador digital, e enfim, um camarada que trabalha na rede, ele costuma dizer, o feito é melhor que o perfeito. Não, isso. Mano, é começar, começa. Entrou dinheiro, faz as contas, separa o que é da empresa, o que é mesmo. Isso aqui é da empresa, isso aqui é investimento, ou é para reinvestir no negócio. E vai que vai, entendeu? Agora essa prateleira aqui, eu já tenho a grana para poder comprar uma melhor, vou mandar fazer uma sob medida, pá, entendeu? Vou fazer uma de madeira bonitinho, da mesma cor dos móveis do salão. E aí, uma coisa interessante que eu falei com a Rosângela, ela mandou uma mensagem, falou, mas estou preocupada aqui, estou com umas situações, coisa e tal. Não, vamos lá, ó, experimenta fazer isso, pensa assim, faz assado, não sei o quê. Pum, foi lá, conforme ela mesmo falou, arregacei as mangas e pau! Entendeu? Fez acontecer. O que acontece? Tinha um monte de coisa ali que estava parado e agora não está mais parado já. Começou... Porque eu estava colocando, só estava vendo os problemas, eu não estava conseguindo ver soluções. E você me ensinou a tirar a lupa do problema e a raciocinar, né? Você funcionou como um coach. Aí eu comecei a analisar, você não me deu resposta, mas você me ensinou a caminhar, a pensar. E aí eu falei, bom, o que eu tenho aqui para hoje? Né? Aí eu comecei, meu apartamento é pequenininho, estava lotado de produto aqui em cima, eu enchi o carro, porque só descer a rua, mas a escada é ruim. Coloquei os meus tênis, tudo aqui encalhado, mercadoria, tênis infantil, conjunto, calça jeans. Aí desci, botei tudo no carro, produto de manutenção para cabelo, home care, né, que a cliente leva para fazer em casa. Lotei o carro, falei, nossa, eu tenho tanta coisa, não tinha noção do quanto que eu tinha de estoque em casa. Eu consegui lotar meu carrinho, desci frente ao salão, que, né, na beira da rua, uma ótima localização, como eu te mostrei, né? Meu marido me ajudou a colocar as coisas para dentro. Nós ficamos até 10 da noite. Eu fiquei 4 dias, todo dia, de 7 da manhã às 10 da noite. Cheia de dor, cansada, acordava cedo de novo, mas tá tudo pronto amanhã. O pedreiro já chega de manhã, só colocar a caixa d'água no lugar. E aí amanhã já tem uma cliente marcada para fazer uma escova mais hidratação. Coisa linda! E eu consegui vender um kit matizador também. Então, já separei o dinheiro, como você ensinou, eu tirei já a minha comissão, separei para o fornecedor, já está escrito o nome, fiz um envelope, escrevi o nome do meu fornecedor, já coloquei o valor, já está pago. E já tirei o meu lucro. Está guardadinho ali. A única coisa que depois você vai ver que vai precisar fazer ali também é o seguinte, veja, a loja é sua, então você não paga aluguel. Só que a gente entra naquela situação da pergunta da Neva da semana passada. Né? Eu vou até te perguntar sobre isso depois, Márcio. A loja é minha, mas eu tenho que pagar o aluguel, porque se eu tivesse alugando de alguém, eu teria que pagar para alguém. Então, esse alguém é meu, isso transforma-se numa outra unidade de negócio. Então, além de ser empresária do segmento de beleza e trabalhar com terapia capilar, eu também tenho um negócio, vamos lá, mal comparando, com uma imobiliária. Eu tenho um imóvel que eu alugo, tá certo? Para quem? Para mim mesmo. Esse dinheiro eu posso até, se eu quiser, investir na minha empresa, tá? Mas eu tenho que ter clareza a respeito disso, tá certo? Mas aí, Márcia, esse valor do aluguel, até eu estudei ontem, que o único dia que eu tive para estudar foi ontem, tá? Que não sobrou lugar, não sobrou dia, porque eu cheguei todo dia até 10 da noite no salão para limpar e montar. Aí, depois, até mais na frente, quando os colegas colocarem as dúvidas, na minha despesa operacional, o valor do aluguel eu coloquei como empréstimo, que eu tenho que pagar o valor do empréstimo do banco. Então, é como se fosse um aluguel, né? Pode. Só que aí, para você poder chegar no valor do aluguel, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que ver no seu bairro, no perímetro onde você está, quanto custa um aluguel de uma loja no tamanho da sua. É sua base de cálculo. Tá. Uma loja, minha loja tem 20 metros quadrados. Uma loja de 20 metros quadrados aqui nessa região, se eu fosse alugar, custaria quanto? Ponto, você já chegou ali no valor do aluguel que você pode cobrar para você. Se você quer pegar esse valor do aluguel
e direcionar ele para o financiamento, show de bola. Por quê? Porque uma unidade de negócio sua, que é o aluguel do teu imóvel, que não tem nada a ver com o seu salão, está te rentabilizando para pagar o financiamento. Tá claro isso? Entendi. Que eu coloquei ele como despesa fixa, no caso aqui, o empréstimo. Sim. Beleza? Márcio, Fala, Neva. eu estou com uma dúvida também. Ó, por exemplo, você fala ali que no custo operacional a gente tem que colocar o nosso salário, não é isso? Isso. O salário da gente, que é o dono da empresa, tem que estar ali. E aí eu lhe digo, por exemplo, que eu atendo dentro da minha empresa. Nesse caso, ainda assim, eu vou ter um salário ou eu vou ter só o salário como funcionário? Deixa eu falar aqui duas coisas para vocês. Prestem bem atenção, tá? Quando você... Você entendeu o que eu... Entendi. Quando você se paga... Porque aí vai ser 2 salários para a mesma pessoa. Sim, exatamente. Quando você se Eu paga... fiquei pensando hoje... Quando você for se pagar, você precisa saber como é que você vai se pagar. E aí, eu vou te falar duas coisas. Preste bem atenção nisso, tá? Uma coisa é quando você se paga. É quando a sua empresa paga a você pela sua função. Tá certo? E aí nós vamos falar aqui 3 formas de você se pagar. E outra coisa é quando você faz a apuração de dividendos ou você faz o levantamento de lucro do seu negócio ou qual você tem direito. Afinal de contas, o negócio é seu, deu lucro, é seu. Tá certo? Então, é aquele valor dos 30% que você está falando. Isso, lá nos 30% de lucro que a tua empresa deu, né? Beleza? Sim. Então, sim, a minha empresa fatura R$10.000 por mês. Então, ela tem um faturamento de 120 mil por ano. Sendo que desses 120 mil por ano, 30% é lucro, que eu já paguei e todo mundo sobrou. Esse lucro ficou guardado lá. Então, 3 mil por mês vai te dar uns 36 mil reais de lucro no final do ano. Tá certo? Esses 36 mil reais de lucro que o seu salão deu, você pode pegar, você pode reinvestir no negócio, você pode pegar uma parte dele. O que você vai fazer com ele é uma situação sua. Eu sugiro fortemente que você crie um fundo de reserva, né? Para que você, amanhã depois, no caso, por exemplo, do Renato, vamos imaginar... Tipo um fundo de emergência, né? Caso eu tenha algum problema... Teve uma crise mundial de novo. Teve que ficar 6 meses fechado. O negócio não é próprio, você paga aluguel, você vai negociar com o dono do imóvel e tudo mais, poder pagar um valor menor, coisa e tal, mas você tem saúde financeira, você tem oxigênio financeiro. Para me manter no mercado. Você não quebra, sabe? Você não vai precisar vender tua casa, vender seu carro para continuar no jogo, sabe? Então, assim, é outra pegada, é uma visão que eu chamo de prever o imprevisto, entende? Beleza? Então, assim, isso é uma coisa, tá? O lucro é uma coisa. O teu salário, você então teve 10 mil de faturamento e 7 mil de despesa, pagando todo mundo, que sobrou 3. Dentro desses 7 mil tem que estar o teu salário. E quando eu falo de salário, aí eu vou pegar e vou apresentar para você essas 3 formas, tá? Você pode se pagar determinando um valor fixo para você. Então, eu sou a terapeuta capilar, a gerente, a recepcionista, a tudo. Eu vou me pagar 3 mil reais por mês. Meu salão vai me pagar 3 mil reais por mês. Márcio, eu não quero ganhar um fixo, eu quero ganhar que nem o cabeleireiro, eu quero ganhar 50% do que eu produzir. Se você for ganhar 50% do que você produzir, se estamos falando de 10 mil, teoricamente 5 mil é seu. Se o teu custo operacional é 7, você já está embaraçada. Consegue entender? Então você começa a ver que talvez pagar 50% para você como profissional não vai ser tão vantajoso, porque talvez mexa lá nos meus 30%, talvez. Exatamente. Então, assim, talvez você possa, enquanto dona do seu negócio, se pagar 40 ou 30.
ou estipular um salário fixo para mim. Isso, que foi o primeiro que eu falei. Então, você pode estipular um salário fixo, você pode determinar um percentual em cima do que você produz, ou você pode determinar um percentual em cima do faturamento global. Vamos imaginar que você tire para você 10% do faturamento total. É 10 mil? 1.000 é seu. 1.000 vai ser o seu salário. Fez 15 mil, você ganha 1.500. Fez 8 mil, você ganha 800. Então, você também pode determinar um percentual. E tudo isso vai estar intimamente ligado ao seu cálculo de custo operacional. Consegue entender? Porque você também pode fazer o seguinte: você pode trabalhar para... Não, eu quero ganhar 5 mil por mês. 5 mil por mês de salário. Para ficar 3 de lucro ainda, sobrou 2 para custo operacional que não vale. Não paga, né, o teu custo operacional. Então, como é que eu resolvo essa conta? Tem que aumentar o faturamento. Agora, quando você olha para o seu negócio como um negócio e você fala, eu vou tirar para mim 30% do que eu produzir como salário, mas vou trabalhar para aumentar a demanda e contratar mais pessoas. Então, você pode, daqui a 6 meses, 1 ano, você tirar 50% do que você produz para você, assim como os demais profissionais, porque, veja bem, acompanhe a conta comigo, tá? Se você tem um profissional que faz... Vamos dizer que você tem o teu espaço lá, Neva, acompanha essa linha de raciocínio, e você não quer botar a mão em nada. Você tem o teu espaço, fatura 10 mil, só que você quer colocar um operador, uma pessoa para fazer. Sim. Essa pessoa vai ganhar 50%, ok? Se essa pessoa ganhar 50%, dos 10 que está sendo feito, 5 mil vai ficar para ela e 5 mil vai ficar para a sua empresa, não para você, para a sua empresa, ok? Se essa pessoa sozinha faz 10 mil e você aumenta a demanda, você dobra a demanda, né? Se, que nem o Renato, eu já estou precisando de mais um, porque 3 não está dando conta, então eu preciso de 4. Se você, uma, não está dando conta, eu preciso de mais um. Então, eu quero entender que se tem mais um, eu posso aumentar o faturamento na mesma proporção. Se um faz 10, 2 faz 20. Faz sentido isso para você? Faz. Ao cunho que, se agora eu tenho 2 ganhando 50%, eu pago 5 para cada um, mas fica 10 para casa. Agora não fica mais 5. Tá claro isso? Exatamente. Então, estou me fazendo entender? Tá todo mundo entendendo? Se eu tenho um profissional que faz 10 mil, ele fica com 5 e a casa fica com 5, se eu tiver 2 profissionais onde cada um faz 10 mil, cada um vai ganhar 5, mas a casa agora fica com 10. E se eu tenho 10 pessoas onde cada um faz 10, eu vou pagar 5 para cada um e a casa agora fica com 50. Então, se um desses 10 é você, você pode ficar com seus 5 tranquilamente, porque a casa vai continuar ficando com 50. Entendi. Mas isso só se todos tiverem a mesma produtividade. E você tem que trabalhar para que você, como dona do negócio, gestora, precisa trabalhar para que todos tenham a mesma produtividade. É muito comum você ter, por exemplo, no caso da manicure, uma manicure que faz um pé em mão em 2 horas, enquanto tem outra manicure que faz um pé em mão em 1 hora. Se você sabe que o custo operacional da cirandinha é o mesmo, você precisa de 2 que façam em 1 hora. Ah, Márcio, mas tem gente que gosta daquela ali que faz em 2 horas porque ela faz melhor. Veja, velocidade e qualidade são 2 coisas que precisam andar juntas. Se eu tenho muita qualidade, mas não tenho velocidade, ruim. Se eu tenho velocidade, mas não tenho qualidade, ruim. Se eu tenho qualidade e velocidade, bom. Bom para o cliente, bom para o profissional que executou a tarefa, bom para a empresa. Aí na barbearia, por exemplo, eu tenho muito... O camarada fala assim, não, mas pô, eu tenho que fazer aquele fade perfeito, na régua, e pá. E o meu cliente, não, pô, ele fica 2 horas na minha cadeira. Às vezes você fez um serviço excepcional,
Só que o cara tá 40 minutos, a 1 hora e meia, que nem o Sonic batendo o pé, falou, meu Deus, esse cara não vai acabar nunca. Exatamente. Cara, ficou lindo, certo. ficou top, mas, pô, eu não tenho 2 horas para perder numa cadeira de barbeiro. Consegue entender? Dependendo do perfil do teu cliente, é um camarada que ele, sabe? Então, assim, ele quer perfeito, mas ele quer rápido também. E o camarada, ele com aquele glamour, aquela vaidade, né? Do não, que, pô, cada cabelo que eu faço é uma obra de arte, amigo. Então, você tem que cobrar 200 conto para poder fazer o serviço e ainda tem que encontrar os clientes que se disponham a ficar 2 horas sentado naquela cadeira. Porque eu conheço muita gente boa aí que faz um corte top dentro de uma barbearia em 20 minutos, entendeu? E o cliente paga e sai feliz. Então, assim, continuo falando, o tempo todo a gente tem que fazer conta. É utopia falar que eu vou conseguir, então, ter 10 pessoas que têm uma alta produtividade? Não, não é. Desde que você trabalhe daquele jeito que eu falei com o Renato ali. Hoje o Renato... Veja, quando o Renato começou, tinham quantos, Renato? Era só eu. Era só eu. Então agora ele já está querendo contratar o quarto. Por quê? Porque ele conseguiu trabalhar tão bem a ponto de conseguir demanda para 3. E vai ser agora o quarto, e depois vai ser 30, e depois vai ser 33. E daqui a pouco ele vai abrir outra loja com o mesmo padrão de qualidade, definindo o perfil de pessoas contratadas similar, entregando a mesma qualidade para os clientes e vai ganhar no giro. Só que isso tem que ser planejado, porque isso Exatamente. Você precisa, acima de qualquer coisa, encontrar o que eu chamo de capital humano ou preparar pessoas para entregar qualidade dentro de um tempo razoável, o qual pague o custo operacional e atenda a demanda dos clientes. Entendeu, Nevo? Entendi. Então, aquele salário que você se refere do dono da empresa só vai ser colocado, vamos supor, se a pessoa ela não mete a mão na massa dentro da empresa. Aí ela tem que ter um salário ali dentro daquele custo operacional. Não. Caso ela não faça nada, ou caso ela seja uma profissional dentro do espaço dela, ela aí vai escolher entre ter um salário ou entre ter uma porcentagem daquilo que ela faz. É isso? Vamos lá. Não é bem isso, tá? Se ela é um profissional e ela é um operador, ela vai determinar como ela vai ganhar. Se vai ser um fixo ou se vai ser um variável ou se vai ser os dois, tá? Eu tenho cliente, por exemplo, que ele ganha um fixo e um variável. Um fixo baixo e um variável baixo. Que juntando os dois dá alguma coisa que pague o custo operacional pessoal dele. Pronto, por exemplo, Cola na Vilar, por exemplo. Ela atende e ela ao mesmo tempo é dona também. Uhum. Então, ela vai ganhar como funcionária e ainda vai ganhar um salário fixo dentro do custo operacional? Não. No caso, ela vai ganhar dinheiro, dela lá e ela exemplo. vai fazer a apuração de dividendos depois. Ela vai ter o lucro dela lá da empresa. Entendeu? Agora, por exemplo, você contratou seu marido para poder trabalhar, seu filho, teu primo, contratou alguém para poder administrar o negócio. Essa pessoa, ela tem uma função, ela tem um salário. Não, eu entrei de sócio com você. Vamos ampliar o seu negócio, vamos trabalhar. Eu vou administrar o negócio para você. Eu tenho função? Eu tenho salário. Não, eu sou só um sócio investidor, entrei com dinheiro. Eu tenho função? Não, então não ganho nada. Eu só vou ter na apuração de dividendos, no levantamento dos lucros, o meu ganho, que foi acordado na negociação inicial. Então, tem função, tem salário. Não tem função, não tem salário.